Vamos seguir. Aliás, pessoal, por enquanto, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram falar ou tá tudo sossegado? O Edmilson está olhando com cara de curioso aí, que tá meio. As minhas dúvidas daqui para frente, que eu cheguei agora também, professor. Tá certo. Falei, "Ih, o Edmilson ele tá com cara de dúvida, será? Vamos lá, vamos seguir aqui então. Vou compartilhar aqui, já encaminhando para o final, porque, como eu falei, o objetivo hoje é uma revisãozinha rápida de princípios, uma vez que vocês vão levar isso para a vida toda de vocês e sabendo o princípio, vocês também matam muitas questões e resolvem muitos problemas jurídicos. E também deixar vocês estudarem aí, deixar vocês livres para estudarem, já que a semana de provas começa agora na quinta-feira, tá certo? Seguindo, vamos falar aqui da presunção de inocência. Então, pela presunção de inocência, a primeira coisa que se pressupõe é que a pessoa ela não vai ser considerada culpada antes do trânsito em julgado da sentença. Quem diz isso é a Constituição Federal, né? Inclusive, é a cláusula pétrea, é a cláusula de direitos humanos prevista no artigo 5º. Então, nesse caso, a pessoa ela só pode ser considerada culpada, ela só pode ser tratada como culpada depois que terminado o processo, que já foi feito todo o que já é, foi demonstrado em contraditório a culpa daquela pessoa. É, uma das consequências do princípio da presunção de inocência é a proibição da antecipação da pena. Então, a pessoa ela não pode cumprir pena antes de transitado em julgado. Isso não significa, obviamente, que não é possível a prisão preventiva, mas, como a gente viu na aula passada, na semana passada, as prisões preventivas elas não são baseadas na culpa do acusado. Elas são baseadas justamente no. Elas devem ser baseadas é, na garantia da ordem pública e econômica, garantir que o processo penal vai correr normalmente, que a instrução processual vai ocorrer normalmente, e garantir que a pessoa não fuja. Inclusive, o legislador agora, com o pacote anticrime, deixou bem claro que não será, em nenhuma hipótese, aceita a prisão preventiva como antecipação da pena, como cumprimento de pena. Tá? Isso daí também não significa que não possa haver detração, né? A pessoa que está presa preventivamente, ela teve sua liberdade cerceada, então também deve, por conta disso, o tempo que ela teve a sua liberdade cerceada tem que ser computado para fins de cumprimento de pena. Outra questão importante relativa à presunção de inocência é que a reincidência e os maus antecedentes, eles devem ficar provados, né? Aliás, a reincidência ela pode servir para agravar a pena, mas precisa haver prova disso nos autos, sendo que os maus antecedentes, eles não podem agravar a pena caso a pessoa não tenha sido considerada culpada. Então, por exemplo, a existência de outros processos ou de inquéritos em que, né, de inquéritos ou processos em que não haja condenação, não servem como maus antecedentes, mas processos antigos, né? Lembrando que a pessoa, depois de cumprida a pena, depois de 5 anos feita a reabilitação, ela volta a ser tecnicamente primária. Esse processo antigo, essa condenação antiga pode servir, pode ser computada como maus antecedentes, mas não. Mais processos que ainda não tiveram condenação não podem ser tratados como maus antecedentes pelo juiz. Outra coisa que ocorre, né, outra norma que é tratada com base por conta do princípio da presunção de inocência é a questão da absolvição por falta de provas. Caso não haja provas suficientes para a condenação da pessoa, caso o juiz chegue à conclusão que não ficou provado, não há, ele tem a íntima convicção
de que foi o acusado que cometeu aquele delito, mas não há provas capazes de sustentar essa condenação, mesmo que o juiz acredite que essa pessoa seja culpada, ele deve absolver a pessoa por falta de provas, com base no princípio da presunção de inocência. E outra questão muito importante é a prisão em flagrante. A prisão em flagrante ela inverte o ônus da prova. A pessoa presa em flagrante, ela tem que ser tratada como culpada ou como inocente? O que vocês acham? Alguém se habilita aí a dizer? Ela, ainda assim, mesmo ela confessando, ainda assim presume-se a sua inocência. Exatamente. Só presume a culpa depois de todo o processo, né? Inclusive, né, o Álvaro falou uma questão muito importante, que mesmo a pessoa confessando o delito, isso não é o suficiente, muitas vezes, para acabar com a presunção de inocência. Até porque essa confissão pode se dar por diversos motivos. Alguns de caráter nobre, outros de caráter não tão nobre assim. Imagina só, uma pessoa que confessa um delito porque está sendo ameaçada. Nesse caso, ela não confessa aquele delito, ela pode ter problemas com o crime organizado, por exemplo. Então, nesse caso, é um motivo muito relevante para ela confessar, né? Garantir a própria vida. Ou senão, a pessoa que confessa um crime porque ela deseja proteger um irmão, um pai, uma mãe, um filho. E também há aqueles casos em que a pessoa ela pode ser submetida a ameaças, torturas, inclusive por parte de agentes públicos, para confessar aquele delito. Então, nem mesmo a confissão é capaz de quebrar a presunção de inocência, ainda que, obviamente, essa confissão possa ser utilizada como prova para condenar o acusado. Mas, assim como a confissão não quebra a presunção de inocência, o flagrante também não quebra a presunção de inocência, né? Inclusive, a pessoa presa em flagrante, caso não existam motivos, que são aqueles motivos do artigo 312, garantia da ordem pública e econômica, garantia da instrução processual ou garantia da aplicação da lei penal. Caso não existam esses requisitos, a pessoa presa em flagrante deve ser colocada em liberdade imediatamente. E um princípio que deriva da presunção da inocência é o ônus da prova, né? Pelo ônus da prova, a parte que acusa, ela tem ela deve demonstrar que aquele fato pelo qual ela acusa uma pessoa realmente ocorreu. E o ônus da prova ele é inteiramente da acusação. Uma vez que a acusação imputa um fato a outra pessoa, né, imputa um crime a outra pessoa, ela deve provar o crime com todas as circunstâncias. E quando eu digo provar o crime, tem que provar o crime todo, o fato típico, antijurídico e culpável. Ou seja, se a parte alegar que agiu, por exemplo, em estado de necessidade e houverem razões suficientes para que demonstrem que talvez a pessoa tenha realmente atuado em estado de necessidade, quem deve provar que a pessoa agiu em estado de necessidade é a acusação e não a defesa. Aliás, esse ponto, a doutrina diverge, a jurisprudência diverge também, mas eu acredito que nos próximos anos vai se consolidar a questão, vai se consolidar que o ônus da prova, que a acusação deve provar, inclusive, a inexistência de causas excludentes de ilicitude, né? Uma vez que a acusação deve provar o crime. E o crime ele não é só o fato típico, o crime é o fato típico, antijurídico e culpável. O ônus da prova também impõe o direito à não autoincriminação. É por isso que a pessoa ela pode se manter em silêncio no seu interrogatório. Porque né, se ela achar que o que ela for falar, qualquer coisa que ela fale, ela pode se prejudicar, ela possa se incriminar, então ela pode ficar em silêncio. Ou senão ela pode não fazer provas. Por exemplo, se o juiz determina que seja feita uma perícia grafotécnica, ela pode se recusar a fornecer o material para essa perícia, ela pode se recusar a assinar, a escrever, né? Por quê? Porque ela tem o direito
a não autoincriminação, né? E o direito ao silêncio é um desses direitos à não autoincriminação, sendo que o direito ao silêncio, em nenhuma hipótese, poderá ser considerado, poderá ser utilizado em desfavor do acusado. E seguindo Professor, aqui, pode falar, Roberto. o senhor falou que o flagrante não quebra a presunção de inocência. Não, não quebra a presunção de inocência. Mesmo a pessoa presa em flagrante, ela mantém-se a presunção de inocência. A única coisa que quebra a presunção de inocência, que acaba com a presunção de inocência, é o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Entendi. Entendeu? Mas no caso de um flagrante, a pessoa não vai ser liberada até que se prove os meios que ele cometeu o crime, é isso? Não, a pessoa ela vai se assim, ela tem que ser, ela vai para uma audiência de custódia se ela é presa em flagrante. Aliás, essa é mais uma novidade do pacote anticrime. Ela vai para uma audiência de custódia e nessa audiência de custódia, Zé Roberto, ele vai o juiz vai verificar se há necessidade da prisão preventiva, que vai verificar por esse risco à ordem pública e econômica, né, se há uma grande probabilidade que ela cometa novos crimes, vai verificar se há risco à instrução processual, se há risco de ameaça de testemunha da vítima ser ameaçada, da destruição de documentos, por exemplo, destruição de imagens, deletar vídeo, por exemplo, do sistema de câmera, do sistema de segurança, e também, ou se não vai verificar se o réu apresenta grande risco de fuga, apresenta reais indícios de que pode fugir. Se não houver nenhum desses requisitos, se nenhum desses fundamentos estiverem presentes, Zé Roberto, a pessoa deve ser colocada em liberdade. Entendeu? Mesmo que o crime seja um crime grave, professor? Um homicídio, por exemplo? Mesmo que o crime seja grave, Zé Roberto. Por quê? Porque a gente está falando aqui não da gravidade do crime. Né? A prisão preventiva ela não serve para antecipar a pena. E a pessoa presa em flagrante, ela não tem, ela não deve ter a pena antecipada. Né? A prisão em flagrante ela não inverte o ônus da prova, ela não inverte a presunção de inocência. Ela não quebra. A pessoa presa em o flagrante, ele ocorre e a pessoa é levada para o juiz para verificar a necessidade de uma eventual prisão preventiva. Porque imagina só, Zé Roberto, que você é preso em flagrante e por um homicídio, por exemplo, né, vai ser julgado por um homicídio, e daí, no decorrer do processo, né, lá no plenário do júri, aparece uma testemunha que fala o seguinte, olha, na verdade eu vi o Zé Roberto, que o Zé Roberto estava se defendendo, que ele foi atacado pelo Braulino, o Braulino estava bravo no dia, que o Braulino atacou o Zé Roberto, né? E o Zé Roberto, ele com uma faca, ele atingiu o Braulino. Daí daí o promotor vai falar, pô, mas o Zé Roberto, ele não deu uma facada no Braulino. Ele deu 10 facadas no Braulino. Né? Isso daí quebra a legítima defesa. Daí, essa testemunha fala, não, mas mesmo depois de tomar a facada, o Braulino ele estava virado no giraia. Ele ia para cima do Zé Roberto, mesmo depois de ter tomado diversas facadas. Olha Virou só. Zumbi, né, professor? Oi, virou um zumbi, é o Walking Dead. Imagina só, é possível? É possível, só que assim, vamos ser sinceros, Zé Roberto. Se uma pessoa mata outra com 10 facadas, a priori parece que não é legítima defesa. Se você me pergunta assim, se me fala assim, André, a pessoa tomou 10 facadas e a autora o réu ele está alegando legítima defesa. Você acha que vai colar? Vou falar, olha, não sei, mas eu acho que você está forçando a barra. Vamos ver o caso aí com calma, mas em princípio você está forçando a barra. Agora, nesse caso que eu te narrei, que o Braulino ia para cima de você, ele estava virado, já ia para cima e se dava a facada, ele continuava. Não era legítima defesa? Sim, aí sim, né? Entendeu? Você foi preso em flagrante, porque tinha lá o corpo do Braulino com 10 facadas, todo machucado,
né? Parecia uma peneira, você com a faca na mão, inclusive confessando, fui eu que matei o Braulino. Mas geralmente nesses casos, professor, se mantém aí uma prisão preventiva, alegando risco de fuga, né? Não se solta, geralmente não se libera o acusado, né? Infelizmente, alguns juízes, eles acabam alegando risco de fuga, risco à ordem pública, mas se a gente for aplicar se a gente for aplicar de forma correta o direito, a gravidade do crime não deve ser considerada para a aplicação da prisão preventiva. A gravidade do crime ela só deve ser utilizada naquele parâmetro de crimes com mais de 4 anos. Lembra que só pode ser decretada prisão preventiva para crimes com penas maiores de 4 anos ou que envolvam violência doméstica contra a mulher. Vocês lembram disso? Sim. Então, a gravidade do crime, ela está aí. O legislador ele falou, olha, é nessa hora que você tem que levar em consideração a gravidade do crime. Não é depois. Tá? Não é de acordo com o que o legislador acha. Porque, olha só, eu, por exemplo, na minha concepção pessoal, tá? Eu acho que o crime de tráfico não tem gravidade nenhuma, na minha concepção pessoal. A jurisprudência majoritária acha que é um crime grave. Eu garanto que muitas pessoas aqui na sala vão falar vão discordar de mim. Mas na minha concepção pessoal, um crime de calúnia é mais grave do que um crime de tráfico, por exemplo. E óbvio, mas vai ter o crime de casa de prostituição para mim também não tem gravidade, né? Se não existe uma ameaça, se não existe prostituição de menor, eu não vejo gravidade, mas mesmo assim tem gente que considera algo gravíssimo. Entendeu? Eu acredito, professor, que o crime de tráfico em si ele não é grave, é o que ele desencadeia, né? É o que está em volta dele que gera esse. Até porque eu acho que no crime de tráfico, professor, boa noite aí, o Roberto pode ter matado o Braulino pelo tráfico. Se não tivesse a droga, o Roberto não tivesse ido lá comprado a droga, traficado. A briga foi devido à partilha da droga. Então, entendeu? Mas daí tem que prender, Edmilson, tem que prender por conta do crime que a pessoa cometeu. E não pelo tráfico. O traficante não pode ser culpabilizado pelos outros crimes que ocorrem. Né? Imagina só, a gente sabe que tem gente que usa empresa para lavar dinheiro. Né? Aliás, usa empresa, usa igreja, usa ONG para lavar dinheiro. A gente vai acabar com ONG, por exemplo, porque algumas pessoas lavam dinheiro de tráfico de criança, tráfico de crianças nas ONGs ou na igreja? Obviamente que não. Eu não vou fechar uma igreja, eu não vou fechar todas as igrejas, porque algumas igrejas lavam dinheiro. Eu não vou fechar todos os postos de gasolina, porque alguns postos de gasolina lavam dinheiro. Né? E quando eu estou falando de lavar dinheiro, não estou falando só de sonegação fiscal, estou falando de lavar dinheiro de tráfico de armas, estou falando de lavar dinheiro de tráfico de pessoas, de prostituição infantil, desse tipo de coisa que é extremamente grave. Mas eu não posso botar na conta do dono do posto de gasolina, mesmo daquele que lava dinheiro, todos os crimes cometidos em decorrência da lavagem de dinheiro dele. Por mais que eu ache um absurdo. Né? Mesmo a questão da receptação. A pessoa que ela comete o crime de receptação, ela tem que ser punida pelo crime de receptação. Se ela recebeu algo, por exemplo, um carro, em que a pessoa cometeu um latrocínio, olha só, ele matou para conseguir um bem. Olha que absurdo. Olha a gravidade disso. Mas a pessoa é punida por receptação e não por latrocínio. Eu não posso colocar na conta dele tudo isso. Da mesma forma que o tráfico de drogas. Mas, obviamente, tem gente que acha algo gravíssimo o tráfico de drogas, e eu entendo também. Né? É situação complexa, né? Até os próprios traficantes falam que droga é uma situação de luxo. Eles não oferecem a ninguém. As pessoas é que vão até eles para comprar, né? Ou traficar em si. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, pô, tô esperando o palhaço aparecer para me dar a bala até hoje. Né? Que tem essa história que os nossos pais contam pra gente quando é pequeno, que tem um palhaço que dá droga e tal. E realmente, esse negócio o traficante dificilmente ele oferece.
Aliás, eu, pelo menos, nunca tomei conhecimento, nunca ninguém me falou de uma situação real, e a gente sabe que faz mal, né? Dizer que, por exemplo, maconha não faz mal, quem falar isso hoje sofre do mesmo problema da pessoa que diz que a Terra é plana, né? Desconsidera a ciência. Obviamente, falar que a maconha pode ser utilizada para tratar algumas doenças, tá? Isso daí não quer dizer que a maconha não vai fazer mal se você utilizá-la de forma errada, né? É muito diferente. A Assim morfina, ela faz mal pra caramba, assim mas como ela os também pode remédios, fazer né? bem. Com certeza, assim como os remédios. Dependendo da dosagem, você vai te fazer mal, Exatamente. né? O vinho parece que tomado em quantidades moderadas, ele pode fazer bem para o sistema circulatório. Mas em quantidades maiores em quantidades um pouco maiores, ele pode fazer muito mal para o sistema circulatório também, pode dar hipertensão também, pode dar diversos outros problemas. Então, é, e é aquele negócio, o álcool também é uma droga, né? A gente dizer que a droga faz bem é uma mentira, né? Isso daí é terraplanismo, na minha opinião, né? É desconsiderar a ciência. O, Agora, por que, por exemplo, o álcool e o cigarro eles são permitidos e outras drogas não são permitidas? Né? Isso daí tem que ser, eu acho que a gente tem que questionar. Né? E também o mal que a proibição faz. Porque, como o Zé Roberto e o Edmilson falaram, gera diversos outros crimes, mas esses crimes são gerados pela ilegalidade ou são gerados justamente pela droga em si? Porque você pega, Edmilson, você toma uma cervejinha de vez em quando? Quase sempre. Eu também tomo minha cervejinha, de vez em quando tomo meu uísque, tomo meu vinhozinho, eu gosto de vez em quando. Tá E, bem. e eu vou te falar que se eu for com o meu celular lá no bar do Zé, para trocar por uma caixa de cerveja, ele não vai me trocar, não. Com Agora, certeza não. se eu for com o meu celular na biqueira, ele vai trocar? O traficante? Com certeza você vai deixar o celular lá. Exatamente. E daí o que acontece? Por que isso acontece, Edmilson? Eu acho que Edmilson já perdeu o celular lá. Eu não tenho telefone, Roberto. Mas justamente Então acontece por você conta de... Edmilson. Oi? Não, eu ia falar que o Edmilson não é disso, é só uma brincadeira, professor. Não, claro. Aqui a gente está todo mundo brincando, né? Tem que, tem que fazer isso mesmo. Mas é aquele negócio, se o pessoal troca, justamente porque está na ilegalidade, né, Zé Roberto, Edmilson? Não é, o Zé, o dono do bar, se ele também estivesse na ilegalidade, é provável que ele trocasse também a caixa de cerveja pelo celular. Então, é uma coisa a gente pensar, né? E levantar isso aí, porque eu acho que todo mundo quer uma sociedade melhor, né? E pensar também, pô, será que uma forma de reduzir os crimes não é permitindo algumas coisas que a gente já viu que não vai adiantar a gente proibir? Quanto dinheiro e quantas vidas a gente não perde por conta do tráfico de drogas? Né? O tráfico de drogas mata mais gente do que as drogas, a guerra ao tráfico. E daí eu tô falando não só do traficante, eu tô falando do policial que morre. Quanto policial não morre na guerra às drogas? Quantas mães não morrem na guerra às drogas por conta da dívida do filho? Né? Quanto aos custos sociais? Tem um doutrinador alemão que fala assim, que que a guerra às drogas, ela favorece a corrupção policial em todo o mundo. Pô, se ele fala isso na Alemanha, imagina no Brasil o que acontece. Então, Professor, isso é um tema muito complexo, porque digamos que libere aí as drogas, aí vai cair na mão dos grandes capitalistas, né? E o pessoal do crime vai usar outros meios para continuar cometendo os crimes. É a, muito que, complexo isso.
o ideal, Zé Roberto, na minha opinião, é legalizar tanto drogas, por exemplo, como casa de jogo também, cassinos, e fazer com que isso gere empregos, né? Fazer com que isso gere empregos, porque o que acontece? Inclusive, legalizando isso, ao invés da gente deixar de a gente vai deixar de gastar dinheiro com persecução penal e vai ganhar dinheiro com arrecadação de impostos. Esses impostos a gente pode investir em saúde, educação, saneamento básico, criação de emprego em obras públicas, tem um monte de coisa que inclusive pode fazer com que o Estado possa contratar mais, né? Possa contratar inclusive mais policiais para combater os outros crimes, para combater, por exemplo, o roubo, o homicídio, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, tráfico de pessoas, né? Tudo isso seria interessante. Mas esse ponto é alguma coisa para a gente levar em consideração também, né? O que a gente vai fazer, o que vai ser feito com essas pessoas que vão, entre aspas, perder o emprego porque acabou o tráfico de drogas? Tem que ser pensado. É uma política pública que tem que ser pensada. É por isso que não pode ser feito de uma hora para outra. Não é assim, ó. Não é mágica. Achar que vai legalizar e daí o Brasil vai resolver os problemas do Brasil. Não, não vai. Vai precisar fazer uma política pública para que essas pessoas que hoje se sustentam com o tráfico de drogas tenham um outro sustento. Professor, eu tenho quase certeza que se legalizasse essas drogas, eles inventariam outras drogas para continuar vivendo na proibição, entendeu? Porque isso eu acho que já é do infeliz do ser humano, né? De ao contrário das normas da lei. Então, tem na gente verdade, que vibra com isso. Na verdade, tem um economista que eu não lembro o nome dele agora, mas é um economista que ele falou isso lá atrás e foi o que aconteceu, que com a proibição aumentou o número de drogas, iria aumentar o número de drogas e aumentar o potencial lesivo das drogas, e foi o que aconteceu, a proibição. Então, o que ele defendia? Que deveria ser esse economista, ele defendia que deveria ser legalizado e que com a legalização o potencial lesivo seria menor e menos drogas iam ser procuradas, porque daí já teria diversas drogas à disposição da população, para que as pessoas se divertissem, buscassem o prazer, né? Então, tem aquela pessoa que gosta de beber e ficar relaxada com a bebida. Tem a pessoa que gosta de fumar lá a sua maconha e ficar viajando, né? E daí, cada um com a sua... Cada louco com a sua loucura. Vamos voltar aqui para a gente concluir a nossa revisão, a nossa rápida revisão. Só falta... Nossa, eu tô... o nos da prova... tem aqui 2 vezes o nos da prova, eu coloquei sem querer. Mas só falta a proibição de provas ilícitas. Dá para a gente concluir a nossa aula. Proibição de provas ilícitas diz que só se pode utilizar uma prova que foi colhida em conformidade com a lei, de uma forma que não é proibida, respeitando-se a dignidade da pessoa humana. Então, qualquer prova que tenha sido produzida em violação à lei, ela deve ser rejeitada no processo. Por exemplo, uma prova obtida mediante tortura, uma prova obtida mediante violação ilegal da privacidade. Todas essas provas devem ser rejeitadas porque violam a lei e atentam contra a dignidade da pessoa humana. E daí, em decorrência da proibição das provas ilícitas, nós temos a teoria dos frutos da árvore envenenada, que provas que foram conhecidas em decorrência da obtenção de provas ilícitas, elas também são ilícitas, apesar de terem a aparência de serem lícitas, de serem legais. Justamente porque essas provas, elas não estariam no processo, não chegariam aos autos, se não houvesse uma prova ilícita antes, tendo sido produzida por uma prova ilícita anterior. E a prova ilícita
por derivação, ela somente pode ser usada se ela fosse obtida por uma fonte independente, se chegarem à conclusão que essa prova obrigatoriamente seria produzida e se chegaria por meio de uma fonte independente. E daí a gente tem também uma discussão muito grande dentro da doutrina se é proibido, se o uso das provas ilícitas também podem ser utilizados para absolvição se for o único meio capaz de provar a inocência. Tá certo? O entendimento majoritário é que sim, que a prova ilícita, caso ela seja o único meio de provar a inocência da pessoa, ela é cabível, desde que ela, mas deve ser utilizada a proporcionalidade e a razoabilidade, porque imaginem só uma prova que for uma prova ilícita produzida mediante tortura. Qual é a credibilidade dessa prova? É muito diferente de uma prova ilícita obtida mediante uma interceptação telefônica ilegal, uma escuta telefônica ilegal ou uma escuta ambiental ilegal. Tá certo? Aliás, a proibição de provas ilícitas, ela se baseia na superioridade ética do Estado, que diz que o Estado ele tem que seguir a lei. Né? Por isso que o policial não pode matar, que o juiz tem que julgar e não acusar, que o promotor ele não pode se exceder nas suas palavras. Porque o Estado, todos eles são representantes do Estado. No momento em que o Estado age de forma ilegal, ele está autorizando todos os cidadãos a agirem de forma ilegal. Porque o Estado diz, porque daí o que ele comunica é eu não preciso cumprir a lei. E se eu não preciso cumprir a lei, nenhum cidadão precisa cumprir a lei. Né? Essa superioridade ética do Estado indica que o Estado ele deve agir sempre em conformidade com a lei, ele deve dar o exemplo. É mais ou menos, né, fazendo o paralelo, é mais ou menos como um pai. Se o pai fala, não fume, e está lá fumando o seu cigarro, o filho, quando chegar na adolescência, vai falar, pô, você é hipócrita. Você fala para eu não fumar, mas você fuma. Né? O filho vai questionar. E o filho vai estar certo. Por quê? Porque o exemplo que o pai deveria dar, ele não está dando. Certo? Então, o Estado é a mesma coisa. O Estado, ele também deve deve dar o exemplo. Marisa, você levantou a mão aqui. Desculpa, professor, foi sem querer. Ah, achei que estava levantando a mão. Aliás, a Marisa até falou aqui no nosso chat que não precisa nem fumar maconha para ficar viajando. Né? Eu também, ultimamente, estou assim, né? De vez em quando paro, fico pensando aqui, e quando eu vejo, eu já estou em outro planeta, né? Pensando na vida. Ficar viajando, na verdade, é o meu estado normal. Nem preciso de droga nenhuma para viver assim. Já é Só normal. não pode já ser em faz cima de viaduto, viu, professor? Só não pode o quê? Ser em cima de viadutos. Ficar viajando, quando você se pegar, você está no outro mundo mesmo. Não, Edmilson, porque até o doido ele sabe a hora certa de fazer as coisas. Então, Marisa, o doido é mais difícil de morrer que o normal. Geralmente, quem está se matando agora é os normais. O doido escolhe o lugar certo para pisar. Exatamente. Verdade, verdade. Pessoal, e aí? Alguma dúvida? Alguma questão não só dessa aula, mas das outras que vocês queiram saber? Não, professor. Oi, Danilo. Tá tranquilo, professor. Tá tranquilo? Para mim também foi bastante esclarecido em todos os assuntos aí. Tá, hoje eu realmente resolvi dar uma enxugada na aula para dar tempo de vocês estudarem e dar uma revisãozinha de princípios que vai servir para a vida toda de vocês. Muito bom, professor. Eu tô curtindo. Pessoal, qualquer coisa, vocês sabem que eu estou à disposição, não só como professor, mas também fora da faculdade. Se vocês precisarem tirar alguma dúvida, precisarem de algum auxílio, eu estou à disposição, né? Inclusive na vida profissional de vocês, uma coisa que eu faço até hoje, quando eu estou em dúvida, é ligar para amigos, e alguns desses meus amigos são antigos professores meus.
né? E daí eu falo, pô, tô com dúvida nisso aqui, você pode me ajudar? E eu nunca tive um não. E garanto para vocês que se eu falar não é porque eu não tenho como ajudar, porque eu não sei. Mas se eu puder ajudar, eu sempre vou ajudar. Se eu puder esclarecer, eu sempre vou esclarecer, buscar saída para algum caso. Obviamente, eu vou estar sempre à disposição de vocês, tá certo? Não, e, Beleza, obviamente, professor. isso daí não é um Tranquilo. tchau, eu não estou falando que eu estou abandonando vocês. Semestre que vem, eu devo continuar na faculdade, tá certo? Pelo menos até a notícia que eu tenho. E eu quero quero reencontrá-los, se não na sala de aula, nos corredores. Se Deus quiser, Tá, professor. beleza, se Deus quiser. Tranquilo. Com fé em Deus. Obrigadão, viu? Pessoal, beijos e abraços. Não vou falar para a gente tirar foto, porque a gente Abraço, tirou foto professor. semana passada, né? É, É verdade. Eu não estava, então, né? Eu não estava. Fica para uma próxima, então. Pessoal, Valeu, beijos e professor. abraços. Boa Valeu, sorte Valeu, aí. Fica professor. com Deus aí. Abraço, boa noite. Até mais. Boa noite Tchau, a todos professor. aí. boa Fica noite com a Deus. todos aí. Obrigado. Abraço.